Entre os contos arturianos existem muitas histórias de amor. Gawain, Ragnell, Erec e Enide, Tristão e Isolda. Mas a história mais famosa entre todas elas é Guinevere e Lancelot. A traição da rainha Guinevere, inclusive nas histórias atuais, é a causa da queda da Távola Redonda. Mas e se eu dissesse para vocês que essa história nunca aconteceu? No vídeo de hoje estou em defesa da rainha Guinevere para provar que nunca houve traição. Quer entender mais? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta dos contos arturianos. Já temos muitos contos aqui no canal e vamos fazer muitos pela frente. Se você já assistiu qualquer filme, desenho, quadrinhos ou qualquer um dos livros sobre os contos arturianos, sobre a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, esse é um ato recorrente. Na verdade, é uma das coisas que definem a história, a traição da rainha Guinevere com Lancelot para com o rei Arthur. Quase todo mundo conhece mais essa traição do que a própria história do rei Arthur em si. É como dizer que as pessoas conhecem que o rei Arthur é aquele cara que usou a espada da pedra e também aquele cara que foi traído pela sua esposa. Mas no vídeo de hoje estou aqui em defesa da rainha Guinevere para provar que essa traição nunca aconteceu na verdade. Se você chegou de paraquedas aqui no canal, não conhece a história de Lancelot e Guinevere, tem o link aqui na descrição, vou deixar aqui no card também para você poder ver a história do Cavaleiro da Carreta, que é a história original de Lancelot e Guinevere e o seu amor. Na verdade, uma das mais belas histórias e uma das minhas favoritas de todo o conto arturiano. Para entendermos melhor a defesa de Guinevere, temos que compreender a história do mito arturiano. Os romances arturianos, como nós conhecemos, começaram a tomar forma no final do século XI e começo do século XII. Apesar do rei Arthur histórico ter existido lá por volta do século V, existiam várias lendas e mitologias galesas e só no século XI e XII que monges cristãos foram então trabalhar por cima dessa mitologia. O que nós podemos compreender é que a cultura europeia estava tomando a sua forma aí nesse finalzinho aí do século XI, começo do século XII, onde a religião cristã assimilou todas essas culturas, essas mitologias. Então nós temos aí muitos materiais da mitologia germânica, mitologia grega e da mitologia celta, mas agora reformulada pelos monges cristãos. É claro que eu já falei isso aqui no canal, mas a gente tem o trabalho, por exemplo, de Geoffrey de Monmouth, tanto no livro da história dos reis da Bretanha, como também na vida de Merlin. Ou seja, ele resgatou toda a história do rei Arthur e quase tudo que nós conhecemos definitivo sobre o rei Arthur está aqui nesses dois livros, do Geoffrey de Monmouth. Antes disso, nós temos fragmentos, pequenas histórias. Nós temos, é claro, o Mabinogion, mas o Mabinogion não é a história do rei Arthur, é a história de cavaleiros que envolvem o rei Arthur e só alguns até não tão famosos. Na França, nós temos vários autores que cresceram a obra como um todo. Nós temos Robert de Boron, Wace, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos maiores autores do mito arturiano, francês, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes é um dos maiores autores, o meu favorito dos contos arturianos, e ele escreveu várias histórias, incluindo a história do conto do Graal, que envolve aí Percival, mas o que nos interessa no vídeo de hoje é a história do Cavaleiro da Carreta, que onde em todos os mitos arturianos é a primeira vez que tem uma relação da rainha Guinevere com outro cavaleiro que não Arthur. Então eu estou falando, é claro, da história do Cavaleiro da Carreta, que é a origem de Lancelot. Ou seja, Lancelot não existia na mitologia galesa. Tem cavaleiros que existem lá e permanecem até hoje. Tem, por exemplo, Gawain, Kay, Bedivere. Todos esses cavaleiros já tinham na mitologia galesa e eles permaneceram até o conto dos dias de hoje, até os mitos dos dias de hoje. Mas, como eu falei, é um elemento que foi acrescentado na história a partir do século XII com Lancelot. Ou seja, a história do rei Arthur supostamente aconteceu de verdade no século V e só no século XII que alguém foi contar uma história diferente de um relacionamento da rainha com outro cavaleiro. Chrétien de Troyes, ele buscava os mitos celtas, os mais conhecidos e mais belos e maravilhosos, e ele trazia então para os contos arturianos. Então a história Erec e Enide, o conto do Graal, Cliges, são histórias de amor que Chrétien de Troyes está contando. Ivain, claro, Ivain, como pode esquecer de Ivain? Ele trouxe essas histórias dos contos celtas, da mitologia celta,
para a roupagem cristã. E essa história aqui do Cavaleiro da Carreta não é diferente. É uma história que ele trouxe lá da Irlanda, a história de Etain e Midir. Então, para nós entendermos por que existe esse relacionamento extraconjugal, temos que entender a história original da mitologia irlandesa que Chrétien de Troyes quis trazer. E a história é o seguinte: entre o panteão irlandês haviam dois deuses que se apaixonaram. Midir, o deus do submundo, e Etain, a deusa da beleza. Então, os dois se amaram. Só que havia uma outra deusa que era apaixonada por Midir, e na verdade ela foi cobrar com os deuses dos deuses que ele era prometido a ela. Então, o deus dos deuses pegou Etain e tirou a memória dela e jogou ela no mundo dos humanos, no mundo dos homens. Lá, Etain nasceu como uma mulher. Claro que, sendo a deusa da beleza, nasceu com a mais bela das mulheres e também com características divinas de soberania. E Midir, que não aguentou ficar longe de Etain, ele também se fez humano e partiu para o mundo dos homens em busca da sua amada Etain. Quando ele chegou lá, ele descobriu que Etain estava sem memória. Ela não lembrava mais que era uma deusa e, inclusive, ela não lembrava de Midir. Ela estava lá agora com seu marido, o rei do mundo. Etain havia se casado com o rei dos homens. E agora, Midir, querendo despertar a memória da sua amada, tentou raptá-la várias vezes, entrando em combates com o rei dos homens e seu exército. Então, todas as vezes, Midir tentava raptar Etain, mas ele nunca conseguia. Até que então ele consegue raptar Etain, conversa com ela e ele consegue fazer a sua memória despertar e lembrar: olha, você é minha amada, você é a deusa Etain e eu sou Midir, o deus do submundo, e estou aqui para levar você de volta. Só que Etain, com a memória desperta, diz a ele que ela agora tinha que terminar sua vida como a rainha dos homens, porque ela havia se casado com o rei dos homens, então ela tinha que terminar esse trajeto agora que ela tinha se comprometido. Então Midir entende e ele fica lá aguardando o momento da morte da rainha Etain. Quando ela morre, então, os dois criam asas divinas e voltam juntos para o mundo dos deuses, para ficarem juntos agora para sempre. Essa é uma das mais belas histórias de amor da Irlanda. Então, o Chrétien de Troyes trouxe essa história para a roupagem dos contos arturianos. E quem é o rei dos homens, o rei do mundo nos contos arturianos? O rei Arthur. Ele já tinha esse apelido na época de o rei do mundo, porque o seu prestígio por toda a Europa era gigantesco e por causa disso ele ganhou o título de rei do mundo. Combinava muito com a história de Etain e Midir. Chrétien de Troyes trouxe um novo cavaleiro, um cavaleiro que na história do Cavaleiro da Carreta, ele é quem perdeu a memória. E Guinevere, a rainha, ela tinha sim que manter seu compromisso como rainha, mas ela nunca perdeu a memória da sua divindade. Inclusive, nessa história aqui, ela tem características divinas, como onisciência, entre outros elementos. Mas Lancelot, que é o cavaleiro que surge nessa história, inclusive ganha um nome que tem um significado do francês, né, que eu já falei lá no vídeo de Lancelot, que é o pequeno servidor, Lancelot. E tudo isso foi construído nessa história aqui, o Cavaleiro da Carreta. E Chrétien de Troyes trabalhava para a corte francesa e ele escreveu essa história aqui para presentear a rainha Eleonora de Aquitânia, que é nada menos uma das mulheres mais poderosas de toda a Europa. E ele quis então presenteá-la com essa história, a encomenda feita por Maria de Champagne, uma bela história de amor envolvendo os contos arturianos. Ele pegou uma das mais belas histórias de amor do panteão irlandês e trouxe agora para o conto arturiano. E Guinevere ganha então um protagonismo gigantesco e surge o cavaleiro Lancelot, que ganhou o coração de todos os leitores da Idade Média, de toda a corte francesa. Lancelot se tornou o cavaleiro mais amado, especialmente ainda porque ele era francês. Então, na França, foi feito a pós-Vulgata francesa, que a gente não sabe quem é o autor, né? O pessoal chama aí de pseudo-map. Então, não se sabe quem escreveu, mas a Vulgata francesa quis unificar essa história aqui, se tornou a história mais fantástica e mais conhecida e prestigiada na França, com todas as outras histórias do rei Arthur. Mas agora, tendo Lancelot
como protagonista. Então a primeira vez que os contos arturianos foram unificados, pegaram vários contos de vários autores de todo quanto é lado e unificaram numa história só, foi na pós-Vulgata francesa, que é a história de Lancelot Graal, que é a história da relação de Lancelot com Graal, ou seja, toda a história do Rei Arthur na perspectiva do cavaleiro Lancelot, tendo essa história aqui agora como canônica. E se essa história se torna canônica, obviamente Guinevere traiu o Rei Arthur com Lancelot. O público da época, os leitores da época, gostavam de um triângulo amoroso, de uma vingança, de uma vendetta aqui, sei lá o quê, porque tem muitos esses elementos na história da Vulgata francesa. E então, a partir desse momento, Guinevere se transformou numa traidora do rei. Olha só, pessoal, então na verdade, essa história aqui está buscando um mito irlandês que não tinha nada a ver com o Rei Arthur, teoricamente, e quando se juntou, ela ganhou essa roupagem, o Rei dos Homens tornou Arthur, e Midir virou Lancelot e Etain Guinevere. Logo, a história da primavera na Irlanda se tornou a história do Cavaleiro da Carreta, igual a Perséfone e Hades, se tornou o Cavaleiro da Carreta agora na versão dos contos arturianos. Então quer dizer que nunca houve traição. Tudo isso aí foi surgir com Chrétien de Troyes no século XII numa história que era totalmente à parte do Rei Arthur? Sim, um amor, paixão, como diz a história, né, que o amor se esmoreceu no coração de todos os outros seres para preencher o coração dos dois amantes. Dessa maneira, é só nessa história e antes disso nunca houve nada parecido em relação a amor. Porém, existem sim alguns elementos que eu vou citar agora. Voltando lá para os mitos galeses, nos fragmentos dos livros negros de Carmarthen, na Tríade Galesa e até mesmo no Mabinogion, ele envolve a rainha do Rei Arthur, a esposa do Rei Arthur, sendo raptada. Da mesma forma que Hades rapta Perséfone em várias versões do mito grego, aqui também Guinevere é raptada várias vezes nos mitos celtas. Todos eles fragmentos, mas que mostram que em algum momento Guinevere, ou seja, a esposa de Arthur, que ela tinha seu nome celta lá, foi raptada várias e inúmeras vezes, e todas elas, Arthur e seus cavaleiros tiveram que ir lá e resgatá-la. Então, nesse momento onde ela é raptada, é por alguém que a amava, mas não dá indícios de um momento em que a rainha ama de volta. A rainha ela é raptada, mas ela quer voltar. Isso é o que existe na mitologia celta, mas como eu falei, é um símbolo igual ao da primavera. Guinevere é a deusa florida, é a deusa da primavera na mitologia celta, então é claro que ela é raptada igual a Perséfone. Quando nós vamos para a roupagem cristã, aqui começando com Geoffrey de Monmouth, na História dos Reis da Bretanha, ele fala de algo que poderia ser considerado na época, tá? Hoje não, claro que não, mas na época isso poderia ser considerado uma traição. O que acontece é que o Rei Arthur vai para Roma enfrentar o Imperador Romano e ele deixa Camelot, ele deixa sua terra, né, que não é Camelot aqui, sob os cuidados da rainha. Só que então o seu filho Mordred, ele usurpa o trono e ele toma a rainha como esposa e se casa com ela para oficializar ele agora como o rei. E isso deixa o Arthur irado. Nessa primeira versão do Geoffrey de Monmouth, o Rei Arthur volta, toma o seu reino de volta e aí acaba também no seu fim, né, que nós temos aí no livro de Merlin. Em outras traduções, antes do Arthur morrer, ele fica bravo, ele xinga Guinevere, ele inclusive condena ela. Só que isso são em traduções posteriores. Geoffrey de Monmouth nunca falou isso. Na tradução de Lyamont, que eu detesto, é uma tradução que faz muitas coisas erradas, ele é muito violento, ele inclusive fala que é o momento onde o Rei Arthur condena Guinevere por ter se casado com seu filho, como se ela tivesse escolhido isso e não que o Mordred tinha obrigado ela. Detalhe, Lyamont foi quem traduziu os contos do latim para o inglês, tá? Lembrando que Geoffrey de Monmouth escreveu essa história originalmente em latim, tá? Então eu não gosto de Lyamont. Para mim, o primeiro grande tradutor da história do Rei Arthur é o Wace, que levou para a França, então nós chegamos em Chrétien de Troyes. O detalhe aqui importante é que Guinevere, tendo se casando com Mordred, é um elemento simbólico também importante para a época. Por quê? A rainha é um sinal de poder junto com o rei, é um sinal de comando. Então, quando você usurpa o trono e se casa com a rainha, você está simbolizando que você está tirando os poderes de Arthur. Então, várias histórias daí em diante vão falar que o grande vilão,
que pode ser Mordred, pode ser Melagant, pode ser Melvas, sempre vão atrás de Guinevere, vão tomá-la para mostrar que eles estão tomando o poder do Arthur. Era o único local onde eles poderiam machucar o rei Arthur, tá? Então, por isso que nesse sentido de poder que existe nos contos medievais, a rainha é quem paga o pato, né? Coitada. Desta maneira, então, podemos compreender que nunca houve uma traição, como as histórias contam desde o século XII até os dias de hoje. Essa traição, na verdade, foi acrescentada na história para trazer um antigo mito de dois deuses que se encontram junto ao rei dos homens. Nesse caso, então, o rei Arthur seria o rei dos homens e Guinevere e Lancet seriam esses dois deuses que se tornaram humanos para se encontrar aqui depois de um castigo divino. E para além ainda da mitologia celta, a gente pode ir para Guinevere histórica, que eu já mencionei lá no vídeo de Guinevere, que é a Vanora, que é a líder lá dos guerreiros pictos, etc., que foi raptada por Melvas. Ela sempre foi raptada. E olha só, pessoal, uma coisa muito importante. Guinevere é o símbolo da primavera. Da mesma forma que nós temos Perséfone no mito grego, no mito celta nós temos Guinevere, ou Guinevere, os seus nomes celtas que ela tem por lá. Ela é a deusa, o espírito branco, o espírito florido, o espírito da primavera. E isso é tão importante para nós compreendermos o porquê que ela sempre é raptada, porquê que sempre querem levá-la embora, porquê que ela sempre parte da Távola Redonda. Inclusive, no próprio Cavaleiro da Carreta, ela escolhe ser raptada, justamente porque faz parte da natureza. Deixa aí nos comentários se você acha que eu consegui defender a Rainha Guinevere, se você acha que não, se você concorda ou discorda respeitosamente, é claro. Deixa um like aí que isso ajuda bastante o canal, ou valeu que ajuda muito mais. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Lembre-se sempre, igual eu falei lá no vídeo de Guinevere, ela é a alma da Távola Redonda. E se algum dia a alma for raptada dentro de nós também, nós temos que juntar nossas virtudes aí e ir atrás dela para que ela esteja sempre presente. Porque Guinevere é quem é capaz de fazer a escolha. Porque ser herói é uma escolha.